Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. Você que acompanha aí todos os dias o nosso programa de segunda a sexta, então você já está sabendo que esse documento da Igreja deste Papa, ele é sobre a moral cristã. Então, tem como base aí os 10 mandamentos. E o que significa a moral cristã? Significa todos os nossos atos enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. Quer dizer, onde nós estivermos, onde nós formos, com quem estivermos. Então, todos os nossos relacionamentos, tudo isso tem a ver com aí a moral, quer dizer, como que eu vou me comportar com o outro, me relacionar com o outro, né, com o próximo, ok? Bem, querido irmão, querida irmã, nós vamos entrar hoje no capítulo 3º. O capítulo 3º tem como título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo, que está em 1 Coríntios 1,17. E um subtítulo, O bem moral para a vida da igreja e do mundo. Aí ele começa dizendo uma frase de Gálatas 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que permaneçamos livres. Quer dizer, Cristo nos libertou para a nossa liberdade, não para ficarmos presos novamente ao pecado, presos às normas de lei, presos às coisas do mundo, às ilusões, aos pensamentos mundanos, aos desejos da carne. Então, não podemos ser prisioneiros, primeiramente, de nós mesmos, nem de Satanás e nem dos outros, quer seja por opressão, por humilhação, por qualquer outra coisa. Então, não podemos ser escravos de ninguém, prisioneiros de ninguém, ok? Temos que ser livres em Deus. Bem, é isso que nós vamos ver aqui. A questão fundamental que as teorias morais acima referidas solevam mais fortemente é a da relação entre a liberdade do homem e a lei de Deus. Eu, por exemplo, né, quando teve início a minha conversão, então eu pensava que seguir Jesus, que para seguir Jesus, eu iria ser uma pessoa assim condicionada, eu ia ser uma pessoa que não iria fazer mais o que eu quisesse fazer, tinha que fazer só a vontade da igreja, de Deus, por exemplo. Então eu ia ser uma pessoa triste, uma pessoa que não tinha mais vontade de viver, razão para viver. Então eu pensava essas coisas. Agora, a nossa liberdade e a lei de Deus, elas estão intrinsecamente ligadas. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais livre eu sou. Agora, quanto mais eu obedeço ao pecado, aos desejos, aos meus desejos da minha carne, mais prisioneiro eu sou de mim mesmo. Eu não entendia isso, eu não sabia disso. Então hoje, claro, fica mais fácil a gente entender e explicar então para os outros a relação entre a liberdade do homem e a lei de Deus. É, em última análise, a questão da relação entre a liberdade e a verdade. Então, ele diz aqui, né, liberdade do homem, lei de Deus. Agora, Deus é a verdade. É a verdade sobre todas as coisas. Então, quer dizer, em última análise, é a minha liberdade com a verdade de Deus. Por exemplo, Jesus, o Filho de Deus, ele é a verdade encarnada. Porque Deus é a única verdade absoluta que existe. Não existe mais nenhuma verdade absoluta como Deus. Existem outras verdades absolutas dentro das ciências. Uma verdade absoluta sobre o fogo. O fogo queima. É uma propriedade do fogo é queimar. Então, o que é o absoluto do fogo? É queimar. Seja em pequenas proporções ou seja em grandes proporções. Como incêndios florestais, como uma bomba de grande porte. Então, quer dizer,
não tem a proporção não vai dizer se o fogo é menor ou menor, se ele queima menos ou queima mais. Não, o fogo queima de qualquer jeito. Então, o absoluto do fogo é isto. Assim como o absoluto do gelo é esfriar, é congelar. E assim vai, da água. O absoluto da água é molhar. Então, as coisas absolutas em si mesmas. Agora, Deus, como ser absoluto em si mesmo também, ele é absoluto em tudo que vem dele, tudo que sai dele, tudo que emana dele, tudo que se transfigura dele, tudo que é revelado por ele dele mesmo. Tudo é absoluto em Deus. Todas as coisas que ele faz, que ele fala. Então Deus não tem apenas uma propriedade única. Por exemplo, como tem o fogo. A propriedade do fogo é queimar, propriedade única. Deus não é uma única propriedade. Ele não tem uma única propriedade. Tudo o que ele faz é absoluto em si mesmo. Então, por isso que o Filho, quando ele se encarna, nós dizemos, então, a palavra de Deus se encarnou, a verdade de Deus se encarnou. Porque o Filho é a verdade absoluta também, porque ele é Deus. Ok? Então veja, a minha liberdade, ela só vai ser plena, só vai ser absoluta também quando eu gozar dessa liberdade em Deus. Como que acontece isso? Quando eu obedeço a Deus. Tudo que Ele me coloca para ser cumprido como um mandamento, não é para me diminuir, para me cercear, limitar, ou, pior ainda, para me humilhar, para me fazer esmorecer, ficar pequeno. Não, pelo contrário. Os mandamentos de Deus são para me elevar. Quanto mais eu obedeço aos mandamentos de Deus, maior eu sou diante dos homens e propriamente diante de Deus. Isso é eu buscar a santidade. Quanto mais eu vivo os mandamentos, mais eu cresço em santidade. Então é exatamente o oposto, né, do que eu pensava e do que muita gente pensa. É seguir Jesus, é ficar como um cavalo que coloca aquelas tapas no olho, né? Então vou ficar assim, vou ficar retrógrado, não vou entender as coisas, não vou entender as novidades do mundo, etc. Olha, tudo isso são coisas que nós pensamos e são falsas em si mesmas. São falsos pensamentos, falsas deduções. Quanto mais eu me entrego a Deus, mais livre eu sou, mais santo eu me torno e mais perto de mim está a minha salvação. Mais perto. Então, nesse sentido aí, que o Papa fala aqui que a liberdade do homem e a lei de Deus é uma relação perfeita. Ou imperfeita se você não segue. Se você não segue os 10 mandamentos, principalmente os dois mandamentos, né, os dois primeiros, que na verdade eles englobam todos os outros, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Segundo a fé cristã e a doutrina da Igreja, somente a liberdade que se submete à verdade conduz a pessoa humana ao seu verdadeiro bem. O bem da pessoa é estar na verdade e praticar a verdade. Então vou ler novamente essa frase. Segundo a fé cristã e a doutrina da Igreja, somente a liberdade que se submete à verdade. Quem que é a verdade? É Deus. Então, só a liberdade que se submete a essa verdade conduz a pessoa humana ao seu verdadeiro bem. Agora, se eu e você, se nós não nos submetermos à verdade de Deus, que é o que ele ensinou nos 10 mandamentos, e depois Jesus também veio revelar pelo seu evangelho, então nós nunca seremos livres. Nunca. Sempre seremos escravos da nossa maldade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa arrogância, dos nossos ressentimentos, nossas mágoas, nossas raivas,
seremos sempre refém disso. Estaremos sempre prisioneiros, seremos escravos disso, entende? O bem da pessoa, qual que é o bem da pessoa? É estar na verdade e praticar a verdade. Quer dizer, eu estar em Deus e praticar tudo que é de Deus. Aí sim, aí a minha verdade será plena, absoluta. A minha liberdade, não é? O confronto entre a posição da igreja e a situação sociocultural dos dias de hoje põe imediatamente a descoberto a urgência de se desenvolver precisamente sobre esta questão fundamental um intenso labor pastoral por parte da própria igreja. Então o que o Papa está falando aqui? Que os pastores da igreja, os bispos, os sacerdotes, os diáconos, as pessoas que cuidam do povo de Deus, são os nossos pastores, né? Cuidam das ovelhas. O que ele está falando aqui? Que essas pessoas precisam desenvolver com urgência, colocar a descoberto. Quer dizer, o que é colocar a descoberto? É colocar a público. É falar a todos, geral. Não formar um grupinho e trabalhar só aquele grupinho. Não, falar geral, por exemplo, na missa. É o momento em que o padre está na frente de todos os fiéis. Então é um momento para se falar do pecado, para se falar da liberdade, para se falar das coisas de Deus. É um momento oportuno. Outro momento também seriam os cursos da fé, que todas as paróquias podem promover, e o padre, se ele não tem muito tempo para ensinar, vamos dizer assim, tem muitos afazeres na cúria, etc. Então, claro, coloca professores de teologia para ensinar. Todas as paróquias aí têm pessoas bem informadas, bem instruídas. Então, podem ajudar. Este laço essencial entre verdade, bem e liberdade, então, verdade, bem e liberdade, foi perdido em grande parte pela cultura contemporânea, pela cultura dos dias de hoje. Hoje na verdade, o que o ser humano entende por liberdade é fazer o que eu quero. Quando eu faço o que eu quero, eu sou livre. É isso que muita gente vive, prega, ensina e acredita. Inclusive dentro da própria igreja. Os fiéis, tem muitos fiéis que não conhecem a doutrina católica e acreditam nisso, pensam dessa forma. Que a minha liberdade plena é eu fazer o que eu quiser. Aí sim eu sou livre. Bem, então essa verdade essencial foi perdida em grande parte pela cultura dos dias de hoje e, portanto, levar o homem a redescobri-lo é hoje uma das exigências próprias da missão da igreja para a salvação do mundo. Aí ele dá um exemplo aqui. A pergunta de Pilatos para Jesus. Quando ele começou a falar com Jesus. Mas por que estão te acusando? Não tenho nada contra você. O que você fez para que as pessoas te quisessem matar? E aí Jesus vai conversando com ele alguma coisa ali, e fala que o reino dele não é deste mundo, essas coisas todas. E fala se as pessoas soubessem da verdade, não o condenariam. Aí Pilatos faz essa pergunta a Jesus: o que é a verdade? Então Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? Emerge dessa pergunta também da desoladora perplexidade de um homem que frequentemente já não sabe quem é, de onde vem e para onde vai. Tem muita gente confusa, muita gente pensando isso. Eu não sei quem eu sou, eu não sei de onde vim e não sei para onde vou. Aliás, tem muita gente que fala: para que eu estou no mundo? Para que é que eu vim ao mundo? O que eu tenho que fazer para encontrar minha felicidade? O que eu devo seguir? Seguir a Igreja Católica? Seguir o Espiritismo? Seguir o Budismo? O que eu tenho que fazer? Eu ser um ateu?
Então as pessoas perguntam isso e estão elas mesmas com essas dúvidas no seu coração. E é assim que, não raro, assistimos à tremenda derrocada da pessoa humana em situações de autodestruição progressiva. Tem muita gente que não encontra sentido para a sua vida, porque não encontrou Deus. Deus é o único sentido para a nossa vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Se nossa vida sair de Deus, ela não tem muito futuro. Porque nós não podemos, veja bem o que eu vou falar para você, nós não podemos nos saciar, nos plenificar de nós mesmos. Tem pessoas que caminham por esse pensamento durante um tempo. Por exemplo, eu me basto, não preciso de ninguém, sou autossuficiente. Então vamos supor uma pessoa aí, um jovem que cursou uma faculdade e conseguiu um bom emprego. Então está num bom emprego, ganhando um bom dinheiro, tem uma posição ali dentro boa daquela empresa. Então ele olha para si no espelho e diz: para que é que eu preciso de Deus? Tudo que eu consegui foi pelo meu esforço. Eu estudei, eu fui na faculdade, cursei faculdade, sofri pra caramba, agora estou nesse emprego, merecido porque eu estudei, eu tenho capacidade para isso, etc. Então a pessoa se enche de orgulho, se enche de prepotência e nunca imaginou que tudo que ela conseguiu foi por graça de Deus. Teve o esforço da pessoa? Teve sim, mas Deus que deu a saúde, Deus que deu condições para aquela pessoa conseguir se formar, estar nesse emprego. É tudo por graça de Deus. Nós vivemos pela graça de Deus. Se for tirado de nós a graça de Deus, então nós somos agraciados. Veja bem, nós somos pessoas agraciadas porque temos a graça de Deus derramada sobre nós. Se for tirada essa graça, nós passaremos a ser desgraçados. Você já sabe que é uma pessoa desgraçada, não é? Que essa pessoa sem a graça, nós chamamos de desgraçada. Uma pessoa que você olha e você tem pena, você tem dó. Você fala: meu Deus, como é que pode uma pessoa viver assim, dessa forma? Então você fala: é um desgraçado, né? Mas essa palavra desgraçado quer dizer não tem a graça. Bem, nós não podemos julgar se a pessoa tem ou não tem a graça. Ela perdeu a graça também ou não perdeu. Isso aí não cabe a nós. Mas cá entre eu e você, como o Papa está nos ensinando aqui, quando nós entendemos, chegamos nesse ponto de dizer que sou autossuficiente, que eu não preciso de Deus, começa a minha decadência. Quando eu chego nesse ponto, aí eu começo a cair. O Papa que fala de derrocada da pessoa humana em situações de autodestruição progressiva. Porque, querido irmão, querida irmã, não é pelo meu cargo, pelo meu salário que eu ganho lá milhões de reais. Vai chegar um dia que esse dinheiro não vai me satisfazer mais. Eu não vou encontrar mais felicidade naquilo. Porque eu já cheguei no topo, daí já cheguei no auge e não tenho que me faça feliz. Não tenho. Eu pensei que o dinheiro poderia me fazer feliz, que a posição social poderia me fazer feliz. Eu pensei que o poder poderia me fazer feliz. Mas são ilusões do mundo. Eu devo sim trabalhar, posso estudar para me formar, conseguir um bom emprego. Devo fazer isso. Devo fazer. Isso claro, pertence à dignidade humana. Todos os seres humanos têm que ter a sua dignidade, como ser humano aqui na Terra. A dignidade espiritual vem a quem nós servimos. É diferente, né? Então, falarmos em dignidade humana e dignidade espiritual é o seguinte: qual que é a dignidade humana? Dignidade humana é o que eu faço comigo mesmo e com os outros na minha pessoa. Então, é o caráter que eu vou construindo em mim. Começa por aí a dignidade. Agora, na sociedade,
Qual que é a minha dignidade? Tem uns que são mais dignos do que outros por cargos que ocupam. Por exemplo, o vereador, falando aqui em questão política, né? O vereador está acima de algumas pessoas pela sua dignidade. Já o prefeito está acima ainda mais do governador do estado e o máximo seria o presidente da república. Então, vamos dizer assim, em questão política, o presidente da república tem mais dignidade do que outras pessoas. Então, um juiz, por exemplo, um doutor, então tem mais dignidade que uma pessoa que não estudou, que não se formou. Isso são coisas humanas, são coisas terrenas. Essas dignidades terrenas não me levam para o céu. O que me levam para o céu é, não importa o que eu sou ou quem eu sou, mas o que eu vou fazer com essa dignidade. Então, por exemplo, um deputado federal, ele tem uma dignidade, puxa vida, acima de muita gente. Um deputado federal que toma conta, junto com o presidente, junto com o Senado, da federação, quer dizer, do país. Então ele vai assinar leis aprovando, desaprovando, etc., para o bem das pessoas. Então, quer dizer, a dignidade de deputado federal vai salvá-lo se ele agir em bem do povo, para o bem do povo. Mas se for uma pessoa que é corrupta, que é ladrão, que vai roubar, que vai desviar verbas, então, segundo a sua dignidade, ele não está ganhando o céu, mas está ganhando o inferno. Pela sua dignidade humana. Isso tudo estou falando sobre dignidade humana. Certo? Então, pessoas que vamos supor assim, que a dignidade é zero, muito baixa. Por exemplo, pessoas que estão na rua, que estão aí se drogando, se prostituindo, que não tem casa, não tem família, não tem roupa, não tem comida, não tem nada. Então a dignidade chegou a zero. Ok? Quando Jesus, ou melhor dizendo, quando o Filho de Deus se encarnou no seio da Virgem Maria, vai dizer São Paulo em Filipenses 2 que ele sofreu as suas kênoses. O que são kênoses? São rebaixamentos, são humilhações. Então, quando o Filho de Deus se encarnou e se tornou ser humano, ele se tornou o mais baixo nível de ser humano. Ele se tornou servo, escravo, que hoje, para nós, como nós não vivemos na cultura oriental, daquele tempo, que tinham escravos que podia vender, comprar, os homens e as mulheres, né, ok? Podia fazer o que quisesse com os homens, com as mulheres que você comprasse, porque é seu escravo, então você é dono dele. Hoje, nossa cultura ocidental é diferente. Quem seriam esses escravos, esses servos, vamos dizer assim? Seriam essas pessoas marginalizadas. O que é uma pessoa marginalizada? Que está à margem da sociedade, que não tem uma dignidade para se levantar e buscar a sua dignidade. Entende? Então, quer dizer, quem que tem que dar dignidade a essas pessoas que estão nas drogas, na prostituição, na rua, vendendo droga para se manter, etc, etc, etc. Quem que tem que devolver essa dignidade a essas pessoas? Nós. Nós temos que devolver. Nós temos que ajudar essas pessoas. Por isso que existem muitas ONGs, muito trabalho cristão dentro das comunidades cristãs católicas que vão ajudar essas pessoas, tira da rua, dá banho, faz barba, corta cabelo, né, se for homem, etc. Se for mulher, limpa, lava, dá alimento, arruma emprego para essas pessoas, arruma local para descansarem, etc. Então você vai devolvendo a dignidade para a pessoa. Por isso que nós temos que dar estudo para os nossos filhos, não é? Para eles se informando, para terem uma dignidade mais para frente. E usar essa dignidade para o bem, aí que está. Então tudo isso estou falando da dignidade humana. Isso forma caráter? Sim, forma o caráter do ser humano. Por exemplo, o caráter do Luiz Carlos. Como é que você conhece o Luiz Carlos? Ah, o Luiz Carlos é assim, 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 ou é assado, 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 ok. Então você conhece a pessoa, pelo que ela faz, pelo que ela diz, como que ela se comporta na frente dos outros,
como que ela se veste, enfim, que testemunho que ela dá. Aí é o caráter da pessoa que está ali, ok? Então, e o caráter também tem que ser segundo a sua dignidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um homem que foi agora ordenado diácono. No diaconato é imprimido um caráter novo na pessoa, assim como no sacerdócio. Quando o padre é ordenado padre, é imprimido caráter nele, um novo caráter. Quer dizer, ele tem que se comportar de acordo com o que ele é. Então hoje, por exemplo, eu sou um leigo, um homem comum. Homem comum, né? Não sou doutor em nada, não sou governador, prefeito, presidente, não sou, né? Então, a minha dignidade qual que é? Uma dignidade de um homem comum, né? Nesse sentido aí. Ok. Mas vamos supor que amanhã eu seja ordenado diácono. Então é imprimido em mim um novo caráter, na minha alma, pelo Espírito Santo. É imprimido um caráter novo. Quer dizer, eu tenho que me comportar muito melhor do que eu me comportava, porque agora eu tenho que dar um testemunho ainda maior para as pessoas, como um diácono. Assim o sacerdote. O sacerdote também é imprimido o caráter, então ele passa a ser o padre, não é? Nosso pai. O que é padre? Principalmente a gente chama a pessoa de padre. É pai. Por isso que se pede bença, padre. Então, bença, pai, não é verdade? Então é imprimido um caráter. Então ele tem que se esmerar para dar ainda maiores exemplos, um melhor testemunho de vida, seguir mais de perto a Jesus Cristo, enfim. Não que eu, como leigo, não tenha que fazer isso. Sim, eu tenho que fazer também. Mas o meu caráter é de um leigo, não é de um ordenado. É isso que estou dizendo. Agora, isso tudo estou falando aqui, as coisas do mundo, do nosso, da terra, né? Da nossa vida terrena. Agora, o que é dignidade espiritual? Bom, dignidade espiritual, a minha dignidade espiritual vem de quem eu sirvo. Ou melhor, a quem eu sirvo. Então, se eu sirvo, se eu sou servo de Deus, então a minha dignidade é divina. Mas se eu sou servo de Satanás, quer dizer, se eu sou um pecador e não quero saber das coisas de Deus, eu quero fazer o que eu bem entendo. Eu sou dono do meu próprio nariz, digo assim, né? Dono do meu próprio corpo. Não devo satisfação a Deus. Não pedi para vir ao mundo. Quanta gente fala isso, né? Eu não pedi para vir ao mundo. Por que Deus me colocou nesse mundo? Então, quer dizer, a minha dignidade vai ser de um pecador, portanto, de um demônio. Então, eu sirvo ao pecado, então eu sirvo à morte. Eu sirvo ao demônio. Ok? Porque quem trouxe a morte ao mundo foi Satanás que trouxe. A morte não veio de Deus. Deus não é o inventor, o autor da morte. A morte é a decorrência do nosso pecado, evidentemente. Agora, então, essa dignidade espiritual é diferente da dignidade humana. Ok? Então, pela dignidade humana, pelos meus atos humanos, eu vou me abrir, por exemplo, às virtudes humanas, que nós temos as teologais e as cardeais. Então, vou me abrir essas virtudes, praticar o bem, ser uma pessoa mansa de coração, uma pessoa que vai lutar pela justiça, pela paz do mundo, lutar pela igualdade de pessoas sem discriminar ninguém. Então, aí sim, eu estou na minha dignidade humana, com as virtudes humanas. Agora, quanto à dignidade espiritual, eu tenho que ver então a quem eu estou servindo. Se eu estou obedecendo a Deus, obedecendo às leis de Deus, os mandamentos de Deus, amar ao próximo, amar a Deus, fazer o bem, nunca desejar o mal a ninguém, nunca ficar devendo o seu perdão a alguém. Então isso sim, aí eu vou buscando, conquistando a minha vida eterna. Se fôssemos, diz aqui o Santo Padre o Papa
São João Paulo II. Se fôssemos dar ouvidos a certas vozes, parece que não mais se deveria reconhecer o indestrutível caráter absoluto de qualquer valor moral. Se fôssemos dar ouvidos a certas vozes. Tem muitas vozes aí no mundo falando com a gente, não tem? Tem muitas vozes, principalmente a televisão. A televisão é formadora de opinião. Então, cuidado com o que você ouve, com o que você assiste, porque através da televisão vêm as mensagens subliminares também. Quer dizer, eles formam opinião. Vocês querem colocar o povo para comprar um determinado produto, eles vão investir, se é uma moda, seja lá o que for. Né? Por exemplo, o que a televisão ensina hoje? Através de novelas, através de alguns programas totalmente ilícitos diante de Deus, totalmente. Ensina essa liberdade. Liberdade de, por exemplo, os programas para jovens. Liberdade de beijar quem eu quiser, nem conheço, nunca vi. Já vou beijando, já saio, já vou namorando e fazendo outras coisas. Quer dizer, por quê? Porque a televisão está me ensinando, está me incentivando a isso. Tem programas na televisão que me ensinam a ser falso, a sermos falsos. Quer dizer, eu tenho que fazer armadilha para o outro cair para eu subir. Para eu conseguir tal prêmio, eu tenho que enganar o outro. Eu tenho que fazer outro de idiota, de tolo, de bobo. Então, muitas vezes isso que é ensinado pela televisão. Então, a televisão é formadora de opinião? Sim, formadora de opinião. Mas Deus também é. Ele quer formar você uma nova pessoa, uma nova criatura. Quer formar em você um novo homem, uma nova mulher. Para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, se fôssemos dar ouvidos a certas vozes, parece que não mais se deveria reconhecer o indestrutível caráter absoluto de qualquer valor moral. Quer dizer, eu não reconheço mais. Se eu for dar ouvidos a tanta gente aí, para mim nada mais é pecado, como tanta gente fala. Mas hoje em dia não é mais pecado fazer tal coisa. Antigamente era, mas agora não é mais. Nós estamos em novos tempos aí, estamos na era da informática, meu Deus, né? Quantas coisas que o homem faz através da informática, na era da internet. Então, quer dizer, tem pecado que lá ficou lá para trás, agora, viu? Agora casar não adianta mais. Casar, para que casar? Se eu posso ter tantas mulheres, ou a mulher pode ter tantos homens, então a gente fica junto enquanto der certo. Também não deu certo, larga, vai embora e pronto, não é? Então, já está dando o meu horário aqui, né? Só terminar aqui esse pensamento do Papa. Está patente aos olhos de todos o desprezo da vida humana já concebida e ainda não nascida. A violação permanente de fundamentais direitos da pessoa. Violação, hein? Olha, violação de direitos humanos. A destruição iníqua dos bens necessários para uma vida verdadeiramente humana. Mas algo de mais grave aconteceu. O homem já não está convencido de que só na verdade pode encontrar a salvação. O homem não está mais convencido, ele não está mais convencido disso. Que só na verdade ele encontra a salvação. Quer dizer, só em Jesus ele encontra a salvação. Só na igreja ele encontra a salvação. Ele não está mais consciente disso, ele perdeu essa consciência. Agora, perdeu por quê? Porque nós falhamos? Então os que vieram antes de nós falharam para nós. Nós estamos falhando agora para o outro. Como que é isso? Então vamos ver isso no nosso próximo encontro. Tudo bem, querido irmão, querida irmã? Vamos fazer a oração final que o Papa faz aqui. A Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de misericórdia, velai sobre todos, para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim para louvor da sua glória. Que
Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.